Olá, meus amados. Conforme de praxe, estamos de volta para estudarmos a nossa última lição deste trimestre, o nosso manual de estudos Ebenezer Dominical. Durante estas 13 semanas, comentamos e estudamos sobre a primeira pessoa da Trindade. E a nossa temática foi Deus, a expressão máxima do amor. Antes queremos nos apresentar. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o presidente da Convenção Internacional Missão Europa, COIMEP, é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços na Itália. Temos igrejas em Bollate, Milano, Reggio Emília, Brescia, Parma, Mantova, San Giuliano, Novara, Torino, Vale da Aosta, San Bonifácio, Firenze e Bologna. Em Portugal, Caldas da Rainha, Pero Pinheiro, Águeda e Faro. Na Espanha, Valência e Alaquás. Suíça, Locarno. E no Brasil, nossa sede situa-se à rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como referência o Colégio Municipal Jaime Martins. No município de Porto Real, bairro Jardim Freitas Soares, Rua 9, número 164, bem em frente ao CRAS. Em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, temos nossa igreja em Santa Isabel, Rua Rodovia, número 29.234. Em Pinheiral, quilômetro 5. E também em Quatis, nossa igreja recém-inaugurada em Falcão, distrito de Falcão. No estado de Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga. Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação, praça de skate. E na cidade de Caratinga, também temos a nossa igreja filiada ali naquela cidade mineira. Antes de darmos continuidade aos estudos destas lições, também queremos recomendar-lhes o nosso jornal, o nosso meio de comunicação de massa, Missão Europa em Ação. São 12 páginas coloridas que trazem notícias não somente do exterior, mas notícias das nossas igrejas no Brasil. Pedimos que prestigie e divulgue o nosso jornal. Apenas R$ 2 a unidade. E se você adquirir acima de 20 unidades, nós lhe daremos um desconto de 50%. No jornal encontraremos reportagens sobre os fatos mais relevantes das igrejas do Ministério Missão Europa
não somente no Brasil, mas também no exterior. Notícias sobre a obra missionária, notícias sobre eventos, palavras pastorais e muito mais. Envie sugestões e matérias com notícias referentes a uma de nossas igrejas e você também pode anunciar conosco. Temos espaços para classificados e se você desejar divulgar o seu empreendimento, a sua empresa, o nosso contato WhatsApp DDD 24, número 999 099316. E pela misericórdia de Deus, no último dia 9 deste mês, nós participamos do 23º, ou melhor, 23ª Bienal do Rio Centro. É uma feira internacional do livro. E ali pudemos lançar o nosso mais novo livro, a mais nova obra, Pelos Quatro Cantos, Poesia. É um conjunto de gêneros que leva o título Pelos Quatro Cantos. O livro 1, livro de contos, livro 2, livro de crônicas, livro 3, livro de fábulas e este livro 4, fechando então esse pacote, Pelos Quatro Cantos, Poesia. Você poderá adquiri-lo mantendo contato conosco. Bem, queridos, vamos ao que nos interessa. Vamos então estudar hoje a última lição deste terceiro trimestre do ano de 2023. Lição número 13, 24 de setembro de 2023. E temos por título: Você é aquilo que Deus diz que você é. O nosso texto áureo encontra-se no capítulo 29, versículo 11 do profeta Jeremias, que diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Verdade aplicada. Em um mundo em que a opinião alheia é presente, qual será a nossa posição para a opinião de Deus sobre a nossa vida? E os principais objetivos desta lição: descobrir o que eu sou para Deus, saber o que não sou para Deus e entender o propósito de Deus. Os nossos textos de referência encontram-se no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo 19, versículos 19 a 21. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Introdução. Quem nunca ouviu as seguintes perguntas? Você se conhece? Quem é você? Como você se descreveria? Quando alguém pergunta quem é você, provavelmente você responde informando seu nome, idade, profissão e até fala um pouco sobre suas características. É importante que a gente se conheça. Mas você sabe quem a Bíblia diz que você é? Além das inúmeras promessas que Deus tem para a nossa vida, há várias descrições sobre como Ele nos vê
bem como as características que seus filhos têm. Tópico número 1. Segundo a Bíblia, o que somos para Deus? Você é uma pessoa muito especial, obra de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Sua identidade não está em seu trabalho nem em sua aparência. Deus ama você do jeito que você é. Subtópico 1.1. O que você é? Em primeiro lugar, Deus diz que somos seus filhos amados. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Deus não é tímido em expressar o seu amor sem limites por nós. Ele, repetidamente, afirma nas Escrituras que nascemos de Deus e somos seus filhos preciosos. Confiram. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Epístola de Paulo 2 a Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18. Ainda Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. E profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Deus diz que somos escolhidos, adotados em sua família, por meio de Jesus Cristo, para ser o seu filho para sempre. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 6. Ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e capítulo 2, versículo 13. Deus diz que somos valiosos. Ele nos chama de sua obra. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo número 10. Não somos pedaços aleatórios de barro. Deus diz que somos o resultado da sua habilidade artística. Ele nos fez à sua própria imagem e semelhança. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos número 26 e 27. Ainda capítulo 5, versículo 1 e capítulo 9, versículo 6. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 9. Criados de maneira especial. Salmo número 139, verso 14. Amados por Deus. Epístola de 1 João, capítulo 4, versículo número 10. Conhecidos por Deus. Salmo número 139, versos 1 a 3. E criado com um propósito. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo número 11. Subtópico 1.2. O que você não é? Um erro, um acidente, inútil, rejeitado por Deus. Essas são mentiras que o diabo quer que você acredite. Cada pessoa é muito especial para Deus, não importa quem seja ou o que fez. Todos fazemos coisas erradas, mas isso não muda nossa identidade essencial. Deus ama-nos com um amor incondicional. Não há nada que possamos fazer para que Ele deixe de nos amar. O pecado separa-nos de Deus
porque Ele é perfeito. Foi por isso que Deus enviou Jesus para pagar pelos nossos pecados e restaurar nossa união com Ele. Basta aceitar Jesus como Salvador. Quando o conhecemos, Ele nos ensina sobre a nossa verdadeira identidade. Jesus restaura. Em Jesus temos significado e propósito. Subtópico 1.3. O que ele fala sobre nós? Saber o que Deus pensa sobre nós é muito importante porque pode abrir os nossos olhos e mudar a nossa forma de viver. A principal coisa que precisamos saber é que Deus diz que nos ama. Ele nos conhece desde quando estávamos no ventre de nossa mãe. Sabe o que nos falará antes de abrirmos a boca. Para Deus somos especiais. Salmo número 139, verso 14. Temos muito valor. É maravilhoso saber que, ao contrário de algumas pessoas, Deus não nos julgará pela aparência. Ele olha bem no íntimo do nosso ser. Em Jeremias, capítulo 29, versículo número 11, Deus revelou que tem bons planos e projetos de prosperidade para a nossa vida. Isso significa que Ele quer o melhor para todos nós. Ele tem interesse na nossa felicidade e quer que obedeçamos os seus mandamentos, cumpramos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Tópico número 2. A expectativa de Deus para a nossa vida. O título é As Expectativas de Deus. E diz o comentarista que a expectativa de Deus para a nossa vida é que sejamos uma bênção para os outros e para o mundo. Ele quer que vivamos uma vida plena e feliz e que façamos a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. A Bíblia diz que Deus tem um plano para cada um de nós e que esse plano é bom e perfeito. Para saber mais sobre o plano de Deus para a nossa vida, devemos ler a Bíblia e orar pedindo orientação. Subtópico 2.1. O que Deus espera de nós? Deus espera algo de nós em meio ao caos do mundo? Ele espera que nos posicionemos como igreja. Deus espera mais de nós. Há expectativas no coração de Deus a nosso respeito. Há também uma expectativa do mundo em relação à igreja. No capítulo 8 do livro ou da epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo falou sobre a expectativa do mundo em relação à igreja, você e eu. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Epístola Paulina aos Romanos, capítulo 8, versículo número 19. Se cremos que Jesus é o Filho de Deus, logo também somos filhos de Deus.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 12. Muitos no mundo aguardam a nossa manifestação. Deus deseja nosso posicionamento e posicionamento como igreja. Deseja que cada um de nós, como membro do corpo de Cristo, vivamos de acordo com o propósito de vida que Ele determinou em Sua palavra, de acordo com o que Cristo nos deixou. Nós temos um modelo a ser seguido. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo número 26. Fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, e ainda 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Subtópico 2.2. Temos que frutificar. Em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9, o Senhor Jesus falou sobre um homem que tinha uma vinha e que nesta vinha plantou uma figueira. É claro que quem planta tem uma expectativa. Esse senhor, a cada ano, quando ia buscar o fruto da figueira, não encontrava resultado. Não teve como esconder sua frustração. Ele chamou o vinhateiro e lhe disse: eu tenho investido nessa figueira, mas em nenhum ano ela me deu resultado. Portanto, corte-a e atire, porque ela está ocupando a terra inutilmente. O vinhateiro respondeu: Senhor, vamos dar mais uma oportunidade. Permita-me trabalhar este ano para cavar a terra em torno da figueira, adubá-la, preparar a terra e, com certeza, nós vamos ter uma boa expectativa. Quando Deus plantou-nos nesta vida, Ele teve a expectativa de que nós frutificássemos e produzíssemos resultado. O conceito é simples. Quem não frutifica não tem o direito de ocupar a terra. Ser alguém para ocupar a terra e para frutificar, ser bênção para os seus semelhantes. Nascemos para ser bênção às pessoas que estão próximas e àquelas que cruzarão o nosso caminho, que passarão por nossa vida. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Subtópico 2.3. Faça o que Cristo faria. Acredito que uma das melhores maneiras de alegrar o coração de Deus é amando o nosso próximo como a nós mesmos e fazendo o que Jesus faria. Mas isso não pode ser algo superficial, algo que deixemos apenas na teoria. Deus deseja que nós tenhamos fome e sede de justiça, que sejamos pacificadores e misericordiosos. O Senhor deseja que por onde passarmos seja exalando o aroma de Cristo que está em nós. O Senhor deseja compartilhar as boas novas. Deseja que nossa alma angustie-se pelos que estão angustiados. Que nos esforcemos para dividir o que temos com aqueles que não têm.
Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo número 28. Deus deseja ser agradado através da nossa fé e diante das tribulações humanamente impossíveis. O Senhor espera que sejamos homens e mulheres de ações nobres. Nobre significa alto, elevado, magnífico. É tudo o que vem do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 8. Que nossos planos sejam alinhados ao de Deus, que são perfeitos. Não podemos nos conformar com este mundo e com tudo o que temos visto acontecer. Precisamos renovar nosso entendimento diariamente pela palavra de Deus. Somente assim fazemos a sua vontade, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele em nossa vida. Tópico número 3. Você foi gerado para um propósito. Porém o Senhor se fez o meu amparo e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículos 19 a 21. Fomos gerados para um propósito. Deus gerou-nos para criar impactos e mudanças por onde passarmos. A nossa maneira de caminhar e ver a vida deve ganhar nova dimensão a cada dia, porque Deus vai tirar nossos pés dos lugares estreitos e os colocará em lugar espaçoso, pois Ele nos ama como Pai. Subtópico 3.1. Descubra o seu propósito. A palavra de 2 Samuel, capítulo 22, diz que o Senhor tira-nos de um lugar estreito e oprimido. Coloca nossos pés sobre a rocha. Tudo o que Deus faz é porque Ele tem prazer em nossa vida. Precisamos descobrir o propósito para o qual fomos gerados. Estamos dispostos a ter nossos pés arrancados dos lugares estreitos e plantá-los sobre uma rocha? Ampliar nosso território? Sabemos que há pessoas que não estão disponíveis a isso. Há pessoas que dizem que estão bem, fingem estar agradecidas e acabam acostumando-se com a situação na qual se encontram. Deus quer que vivamos da melhor maneira que pudermos nessa terra. Precisamos visualizar o que podemos conquistar em Deus. Muitas pessoas vivem desanimadas porque não descobriram o que Deus tem para fazer em suas vidas. Ele tem prazer em abençoá-las. Vivem sem ânimo porque não descobriram o propósito para o qual foram geradas. Louvar o nome do Senhor, servi-lo com alegria, de forma que Ele tenha prazer em nossas vidas. Subtópico 3.2. Nunca pare de lutar. A pessoa que não descobre o propósito para o qual foi gerada e que não entende que Deus tem prazer na vida dos seus filhos,
anula suas conquistas, acomoda-se e é forte candidata ao estado de depressão. Isso independe de idade. Não tem nada a ver com velhice, porque a Bíblia diz que a velhice no Senhor dará fruto. Falta de ânimo é resultado de frustração e trauma de pessoas que estão anulando suas conquistas e não estão vendo resultados satisfatórios. Quando alguém perde a perspectiva de conquista e de avanço, mesmo que já tenha logrado êxito em algumas áreas, vive de forma anulada e paralisada. A Bíblia ensina-nos a sermos ousados e destemidos. Nunca podemos parar diante das conquistas que Deus coloca para contemplarmos e alcançarmos. E por mais que tenhamos de enfrentar algumas dificuldades e desertos, sempre haverá uma terra prometida nos esperando. Esta verdade é para todos, mas não são todos os que a alcançam. Só alcança viver na terra prometida quem não anula suas conquistas. Subtópico 3.3. Remova a murmuração e encontre uma saída. Sempre que o povo ficava muito tempo parado no deserto ou andando em círculos, era porque havia plantado murmuração. Removamos a murmuração da nossa vida, da nossa boca, dos nossos lábios, da nossa linguagem, do nosso coração. Toda murmuração faz com que um filho de Deus fique preso ao deserto. Deserto é lugar temporário. Devemos encerrar toda murmuração em nossa vida. Vejamos Deus mostrando-nos novos horizontes. Há pessoas que não murmuram com palavras expressas, mas no coração e sinalizam incredulidades contra Deus. Guardemos o nosso coração em Deus. Não precisamos viver em desertos permanentes, mas de encontrar e entrar em Canaã. Ainda que precisemos dar algumas voltas e que as circunstâncias queiram impedir-nos, que possamos encontrar a saída. Não nos preocupemos, a saída existe em Deus. Eu quero estimulá-los a encontrarem a saída. Minha oração é para que Deus responda todas as questões do nosso coração e que encontremos respostas para tudo que temos buscado nele. Busquemos ajuda com o nosso líder, com o nosso pastor, para que através dele o Senhor mude a nossa história. Precisamos de alguém que nos estimule a vivermos uma qualidade de vida melhor e que não deixemos nos acomodar. Que não deixemos ficar enferrujados, mas que o levemos a encontrar a saída. E concluindo esta última lição, fomos gerados para o propósito de Deus. E a palavra dele para nós é que ele é o nosso amparo e quer recompensarmos com paz. Experimentemos o que o Senhor tem para a nossa vida, nossa família, nosso ministério e trabalho. Deus ama-nos profundamente, porém o Senhor se fez o meu amparo e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim.
Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribui. Livro de 2 Samuel, capítulo número 22, versículos 19 e 21. Você diz: eu não tenho talento suficiente. Deus responde-lhe: eu lhe dou sabedoria. Assim, com estas palavras, nós encerramos a nossa lição deste trimestre. Deus, a expressão máxima do amor. E domingo próximo, aqui retornaremos, dando continuidade a esta temática de estudos. Estaremos então iniciando os nossos estudos sobre Cristologia, Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Portanto, que Deus, em seu Filho Jesus, continue nos abençoando através do Espírito Santo e que a paz de Deus seja abundante em todos os corações. Até a próxima semana, se Deus disser que sim.